Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui, nesse novo projeto que me deixa muito contente em ter criado, me deixa muito contente em poder colocar em prática, porque vem a ser um projeto de muito tempo, resultado de muito trabalho, resultado de uma experiência que eu obtive por anos, né? Mais especificamente nessa temática do empreendedorismo por 15 anos, e que se renova, né, a cada ano com as mudanças de mercado, com as oportunidades que esse mercado traz, automaticamente com as ameaças também que esse mercado produz, com as experiências das empresas, com o conhecer do empresário, com o conhecer das estratégias. E uma das coisas que a gente mais nota e que, independente dessas mudanças do passar do tempo, segue muito forte e segue muito presente nessa realidade, é o empreendedorismo com dificuldades no momento em que as empresas começam a vender, começam a crescer e exigem daquele empreendedor não só aquele conhecimento da prática, aquele conhecimento da operação, aquele conhecimento do baixar a cabeça e fazer, mas um conhecimento de gerir um determinado negócio, né? Uma experiência, algo que dê uma base mais profissional para esse negócio crescer de uma forma correta. E esse é o objetivo da gente hoje aqui. O objetivo é que a gente consiga entender um pouco como é que esse empresário, que provavelmente é a pessoa que está me ouvindo agora, na hora de colocar um negócio em prática ou na hora que está vivendo agora, tá, vai resolver problemas cotidianos ou problemas que não aconteciam no momento em que ele resolveu empreender. Então a gente pretende começar a trabalhar dessa forma e começar a conversar sobre as coisas que vêm aparecendo dentro do cenário do empreendedorismo, certo? A ideia desse curso é que a gente divida em aulas rápidas, com assuntos diretos, importantes, para não dizer fundamentais, para o dia a dia de cada um de vocês que resolveram, por algum motivo que interessa nesse momento a vocês, empreender. Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, as coisas vão acontecer muito parecidas lá no início. Por exemplo, a minha ideia pode se transformar num negócio? Sim, a tua ideia talvez possa. Agora, o que vai ser desse negócio é que a gente tem que conversar aqui. Eu ser criativo, eu ter criatividade, não vai garantir para mim que esse negócio que eu criei vindo de uma ideia vai dar certo, ok? Isso não quer dizer. O próprio conceito de criatividade, ele não é o mesmo conceito de inovação. Até porque quando a gente vai conceituar isso, a inovação nos diz que inovar é colocar a criatividade em prática. Colocar algo diferente para funcionar sem a garantia ou modelo de algo semelhante que esteja acontecendo. A criatividade, então, é, por exemplo, eu acordar, ter uma ideia e deixar aquilo talvez morrer a ideia. É importante a gente falar sobre a questão da ideia e do negócio, porque os negócios que são criados vêm de ideias, e as ideias vêm de experiências cotidianas das pessoas. Quando a pessoa resolve abrir um novo negócio, pode ser porque identifica que falta esse negócio naquele mercado em que ela quer atuar, ou se esses negócios existem, eles não são qualificados o suficiente para atender às exigências e às necessidades dos clientes, ou porque simplesmente se coloca um negócio no mercado porque se sabe produzir bem aquele produto que vai se entregar ou aquele serviço que vai se prestar. Mas isso, só isso, não vai garantir a sustentação desse negócio.
a viabilidade disso que a gente está transformando em negócio. E daí vem a diferença entre a gente ser um empresário e ser um empreendedor. Até porque, gente, eu não preciso necessariamente ser um empresário para empreender. Eu posso empreender sendo um funcionário, um colaborador, um servidor público. Desde que as minhas ações, os meus comportamentos, os projetos que eu crio, o meu estilo de trabalho tenha características empreendedoras. Porque empreender diferente de ser empresário, não é uma condição jurídica. Empreender é uma característica que algumas pessoas têm e outras não têm, e está tudo bem. Longe de mim querer chegar aqui e dizer que o legal é empreender e quem não empreende não é legal, ou está para trás, ou ficou para trás, ou não é moderno, nada a ver. São perfis. Empresário é simplesmente uma condição jurídica. Há um cadastro nacional, um CNPJ, no nome desta pessoa ou também no nome desta pessoa, responsabilizando essa pessoa pelas ações geradas através desse cadastro, através desse CNPJ. Empreender é a característica de arriscar, de inovar, de tentar, de se apresentar, de buscar um lugar naquele mercado em que se resolveu atuar. E para isso, eu não necessito ter o cadastro do CNPJ. Mas eu preciso ter a característica. Tanto que alguns empresários empreendem e não têm a característica empreendedora. Alguns se percebem disso de uma forma mais natural, mais rápida, e trazem outra pessoa ou outras pessoas com características complementares a dele, ou seja, que tem perfis diferentes do que ele tem, até porque o perfil dele já tem ele, não precisa ter um outro igual. E esse cara que vem sustenta e completa a gestão do negócio com características mais proativas, né? Que lembram ou que caracterizam o empreendedor, com perdão da relevância. Então, gente, empreender é abrir mão, empreender é arriscar. Empreender não vem da facilidade, por exemplo, de abrir um negócio e fazer aquele negócio funcionar como eu gostaria que sempre tivesse funcionado todas as empresas onde eu trabalhei. E, portanto, é mais fácil. Empreender te tira de uma realidade de garantias, mesmo que essas garantias sejam falsas na maioria das vezes. Quando eu resolvo empreender através de um novo negócio, e antes que vocês pensem em me perguntar, eu já respondo para vocês por que a maioria dos empreendedores tem negócios próprios. Simples. Porque a maioria dos empreendedores não se acomoda ou não aceita algumas políticas de negócios de terceiros e arrisca. Porque o correr risco é uma das grandes características do empreendedor. E arrisca um negócio como ele acredita que deva funcionar determinado negócio. A maioria dos grandes empreendedores já quebrou. E não quebrou porque pensou errado, mas quebrou porque não se acomodou, inclusive, no negócio em que empreendeu. Enxergou outras lacunas de mercado, foi lá e daqui a pouco tem 2, 3, já tem esse conceito de empreendedor serial, né? É isso. Então eu saio de uma característica de salário, de saber que no dia 5, no quinto dia, no dia 10, no dia 30, independe, eu vou receber um salário. Já sai da ideia do lucro, né? Já sai da ideia do direito. Quais são os meus direitos? Se eu tenho uma despesa fixa na minha casa que é menor do que eu ganho, automaticamente, desde o primeiro dia de trabalho, eu já tenho lucro. E eu vou partir para uma ideia, para uma realidade diferente, que é de um prolabore, que vai ser a sobra do que a minha empresa vai gerar, se é que vai gerar sobra. Então eu posso ter um prolabore excelente no mês e no outro mês eu posso não ter prolabore.
E esse outro mês pode durar 30, 60, 90, 120 dias. E eu tenho que ter características, saídas, bolar estratégias, e a maioria delas não vai ter garantia que vai dar certo. Eu não vou trabalhar com lucro, eu vou trabalhar num bom período com o retorno que eu investi. Ou seja, se eu abrir uma empresa e a empresa começa a mostrar sobras de recurso no final dos meses, os primeiros meses ou até os primeiros anos, por que não? Essas sobras vão representar o pagamento daquilo que eu investi para montar essa empresa, para comprar meu maquinário, para alugar ou comprar o meu espaço físico, para comprar o meu estoque. E aí, ao invés dos direitos, eu terei os deveres. Eu terei pessoas trabalhando comigo, muitas vezes com perfis diferentes de mim, muitas vezes tomando decisões que eu não tomaria exatamente igual, e eu tenho que aprender a viver com os diferentes. Na minha opinião, a maior das habilidades que o empreendedor precisa ter. O empreendedorismo, ele pode ser por oportunidade. O empreendedorismo por oportunidade é o enxergar que há um espaço no mercado necessitando de determinada iniciativa, porque o público desse mercado não está bem atendido, ou se existisse um modelo de negócio como eu estou pensando, eu acredito que esse público ficaria muito mais satisfeito com aquilo que ia receber de produto ou de serviço. Esse empreendedor, nessa situação, ele aparece como aquele cara que estuda então o mercado, estuda o que tem que investir, avalia se tem esse recurso, busca esse recurso e começa a entregar para o mercado um modelo de negócio pensado antecipadamente. As pesquisas dizem que de cada 10 pequenos negócios no Brasil, 2 têm esse estudo, 2 têm essa característica, 2 fazem essa análise. Os outros 8 empreendem por necessidade. E por necessidade é aquele cara que empreendeu porque não conseguiu emprego. E aí, depois de procurar muito e dos boletos não pararem de aparecer e de vencer, e ele começar a contrair um nível de endividamento que ele não consegue mais suportar, ele corre para aquilo que na cabeça dele parece ser o menos difícil. Ou seja, eu vou empreender numa área em que eu conheço. Então, por exemplo, eu cozinho bem, eu vou pegar um recurso mínimo que eu tenho aqui, eu vou investir em alguns equipamentos e vou investir em alguma matéria-prima e vou começar a vender comida dentro do meu condomínio, né, para as pessoas que moram no meu condomínio. E eu posso ser um excelente cozinheiro. E as pessoas do meu condomínio podem começar a adorar a minha comida. Isso vai fazer meu negócio dar certo. Ou pelo menos começar a dar certo. E começar a dar certo até o ponto de eu ter que ter uma diversificação de fornecedores, de eu não conseguir mais sozinho dar conta da demanda e precisar trazer colaboradores, de eu ter que me posicionar no mercado para que as pessoas saibam o que realmente eu faço e como eu faço, e eu vou precisar ter terceiros, marketing, contador. E a realidade que vai aparecer para mim é que operacionalmente eu posso ser maravilhoso, mas isso não significa que vai me dar subsídio para a gestão. Dentro dessa realidade, eu posso dizer que quanto mais o teu negócio der certo, mais longe tu vai ficar do motivo que te fez escolher por ele. Ou seja, se eu sou um grande cozinheiro, se eu adoro cozinhar, se eu podendo escolher a peça da minha casa que eu gosto mais de ficar, eu escolho a cozinha, e eu tive a sorte de empreender nessa área e de poder ganhar o meu dinheiro fazendo o que eu gosto e produzindo o operacional do que eu gosto, quanto mais o meu negócio der certo, mais longe da cozinha eu vou ficar.
porque eu vou ter que gerenciar esse negócio. Ou eu vou ter que, entre aspas, terceirizar essa gestão para alguém que gerencie, mas esse negócio precisa ser gerenciado. Pouquíssimas são as pessoas que se dão conta disso. Pouquíssimas são as pessoas que se dão conta de que saber gerir algo é uma questão de conhecimento adquirido, seja pela experiência em gerir ou pelos conceitos que são ensinados através de ferramentas para se gerir. E é por aí que a gente vai.